De acordo com os fãs, a pior temporada até o momento. Na opinião do Barista de hoje, nós vamos falar sobre a terceira temporada da melhor série da atualidade. Na minha opinião, pelo menos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de The Bear, ou O Urso, e eu estou aqui começando com ele aqui, Adriano Toledo, lá do Pupilas em Brasas. Fala aí, Adriano. Fala, galera. Estamos aí mais uma vez para falar agora mais uma temporada, né? Terceira dessa série que é o nosso simulador de crise de ansiedade favorito. Exatamente. O Adriano que já esteve no episódio que a gente gravou aqui da segunda temporada, fomos nós dois. E gostamos bastante. Agora, com ele aqui, o cara que eu achei que ia ser mais difícil marcar com ele, mas foi bem fácil, fiquei surpreso. Gabriel Tuller, fala aí, Tuller. Olá, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Tava com saudade já de bater papo sobre série, sobre o que a gente tem assistido, falar mal de série, falar bem de série. Eu tava com saudade disso. Obrigado pelo convite. Engraçado que eu tava nos stories do Instagram, aí eu vi só um story do Tuller de uma das últimas cenas da terceira temporada, e aí o Tuller escreveu assim, acho que é a melhor série da atualidade. Eu falei, melhor tem que chamar então. Isso aí. Porque se estivesse falando mal, já não ia chamar. Não, mas eu tenho um problema com The Bear e eu vou falar aí no meio do caminho. Acho que a gente tá na moda, né, de gente reclamando de barriga cheia de temporada de série, né, que é a galera reclamando da temporada de The Bear, a galera reclamando da temporada de House of the Dragon. Pra mim, é virar pra pessoa e falar assim, sério mesmo que você tá reclamando? Você lembra de como tava, sei lá, o final de Game of Thrones, por exemplo? Veja todas as outras séries que a gente tem disponíveis aí e faça um comparativo. Dá pra piorar, hein? Dá pra piorar bastante. Exatamente. Antes da gente ir pro episódio em si, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Coffee X, sigam a gente no Instagram, @CoffeeXPodcast. Se quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só entrar que o link tá aí na descrição desse episódio. Então vamos falar sobre a terceira temporada de The Bears. Terceira temporada, gente, spoilers do começo ao fim, então fique aqui só se você assistiu ou se você não se importa. Vamos lá. Então vamos lá, eu queria começar rapidão, porque o Adriano já participou aqui de episódios falando sobre The Bear, mas o Tuller não. Então eu queria só saber de você, Tuller, como que você chegou nessa série, se você assistiu desde a primeira temporada quando lançou, ou se você começou a assistir mais recente, como que foi o contato com The Bear pra você? Então, cara, o meu contato foi, acho que a partir de algum vídeo de algum influenciador desses de cinema. Ou foi o PH Santos, ou foi o Gaveta falando sobre ela, ou foi algum burburinho que eu vi, assim, do pessoal falando, assim. E eu tenho uma eterna busca, que é a busca da série do almoço. Então, eu sempre tenho uma série, eu preciso ter uma série que ela tem uns critérios específicos para que ela possa ser uma série boa para você assistir no almoço. Ela não pode ser muito longa, ela não pode ser tão densa, ao nível de eu precisar prestar atenção nos diálogos e parar de comer. E, ao mesmo tempo, ela precisa ser boa, porque tem muita série ruim. Então, eu vi muita gente falando da série do The Bear. E, na época, depois eu descobri isso. Uma tecnicalidade, ela concorreu à melhor série de comédia pelo Emmy, né? E aí, eu falei, uma série de comédia sobre cozinha e tal, pode ser interessante. E aí, eu fui assistir. Meio que querendo saber mais sobre a série, porque é 30 minutinhos ali de episódio, mais ou menos, então tá tudo certo. Achando que era uma série leve. Então, exatamente. Achando que era uma série de almoço, não né? muito densa, de almoço.
O tanto que eu comi comida fria nessa época não foi... 13 pessoas enganadas, né? Então eu comecei a assistir. E a tecnicalidade, no caso, porque que a série é de comédia, é por causa do tempo, né? As séries de até 35 minutos, se eu não me engano, são consideradas séries de comédia pro Emmy. Claro, que faz todo sentido. Só é série de drama a partir de 40 minutos. Então, assim, inclusive por isso que ela ganhou muitos prêmios na primeira temporada por causa disso. Porque ela tava na categoria comédia, concorrendo com um monte de sitcom ou séries que não tem um texto tão apurado assim. E ganhou um monte de coisa, né? Eu falei, bom, alguma coisa boa deve ter aqui. E eu gostei muito, fui surpreendido pela série. Principalmente aqui falando de forma profissional, entre aspas, né? Porque eu trabalho com edição e tal. Então eu gostei muito da montagem dela, da edição e principalmente dos diálogos, de como esses diálogos funcionam, são fluidos e a edição vai acompanhando o que a série tá querendo mostrar, né? Toda essa questão da crise de ansiedade, ela expressa muito dentro dessa montagem frenética, dentro dos diálogos muito rápidos, apurados e gritaria o tempo inteiro. E depois você tem um momento de respiro, que é interessante dentro da minha profissão, você pensar nesse ritmo, de fato, da série, né? Então, assim, eu fui... Na primeira temporada mesmo, assim que saiu na Star Plus, na época, eu já comecei a assistir. Gostei muito, assisti junto com a minha esposa, com a Mayara. A gente adorou a série. Fomos pegos de surpresa por tudo que ela faz, tudo que ela trouxe pra gente. E a gente ficou ansioso pra segunda temporada. E também assistimos a segunda temporada, assim que saiu, que tava disponível, a gente já assistiu. E engolimos a série, assim, um episódio por dia, e depois a gente tinha muita coisa pra conversar sobre e tudo mais. E aqui entra o meu problema com The Bear, que é todas as outras séries que você assiste depois ficam ruins. Porque, pra você ter uma ideia, eu acabei agora a terceira temporada e eu fui assistir, que tava atrasado, Cobra Kai. Eu falei, não, por que eu fiz isso na minha vida? Por que eu fui assistir, eu saí de sei lá, Sopranos pra assistir Malhação? E aí eu falei, cara, eu acabei. A minha cabeça não volta mais ao que era antes. Então, assim, esse pra mim é o maior problema de The Bear, que ela levanta muito a barra, ela eleva muito a barra de qualidade pra série, tanto, como eu falei, em montagem, quanto principalmente em diálogo e profundidade de personagem. Pra mim é excepcional o quanto o subtexto te diz muito e aprofunda os personagens sem necessariamente precisar ser um roteiro explanativo, né? De falar o tempo inteiro. Então, só com olhares, só com sugestões, só com silêncios, você consegue entender tudo que aquele personagem está pensando, está passando e tudo mais. Eu tava reouvindo os episódios que eu gravei, tanto da primeira temporada, que eu gravei sozinho, meio que... Assim que tinha saído e tava começando a fazer esse barulho, eu gravei um episódio bem curto, falando pra galera assistir. E aí uma das coisas que eu falei foi exatamente isso que você falou, de que eu gostava muito do texto, sempre gostei muito do texto de The Bear, justamente porque eu gosto dessas obras que são verborrágicas. Porque quando a série ela foca muito no texto, ela não tem opção a não ser bom. Se o texto não for bom, a série não funciona. E eu acho que isso acontece, só que é junto ao que você tá falando aí da edição, porque tem episódios que a gente tem pouquíssimo texto. Sim. E nós temos só um show de Scorsese, né? Absolute Cinema, né? Exatamente. A gente tem aquele show de edição e tal. E, cara, é um problema mesmo. Vamos entrar para falar dessa terceira temporada, porque eu ouvi muita gente falando e vi também notas da crítica e tal, da crítica e do público, e a galera tá meio de bode aí com essa terceira temporada, a galera tá meio que não tá gostando tanto. O que você acha disso, Adriano? Você gostou da temporada? Você tá com essa galera? Como que é? Cara, sim, gostei. Já pra tranquilizar vocês, calma. Torcedores, calma. Sim, gostei. Eu acho que ainda tá um nível altíssimo. Só que se você parar pra comparar com as outras duas temporadas, talvez seja a menos genial, digamos assim. É que nem a mesma coisa que o pessoal fez com Ted Lasso, que é uma série que é do meu coração. E todo mundo fala, não, a última temporada de Ted Lasso foi fraca. Eu não achei, porque eu adoro a série. É mais fraca do que as outras temporadas? Mas não é fraco. É isso que o povo não tá conseguindo fazer a distinção, que é o que eu citei também do House of the Dragon. Você ainda continua num nível altíssimo.
Só que como deu uma queda, vai ter uma pessoa ou outra que não vai conseguir fazer a divisão, o povo do 880, né? Uhum. Então, assim, eu achei uma temporada fantástica. Ainda tem coisas ali, tem alguns episódios que são fenomenais, e assim como nas outras duas, né? Mas, realmente, em comparação com as outras duas, é um pouquinho a coisa mais inferior, digamos assim. Mas, assim, pra mim, ainda realmente é uma das melhores séries, se não a melhor série em questão de roteiro, atuações da TV hoje. Concordo com o Tuller. Agora, principalmente agora que Succession finalizou, né? Não tem mais Succession pra competir. Então, e assim, House of the Dragon pra mim é fantástico também, eu sou fã desse universo, mas não dá pra competir com esses níveis de atuação que você tem, com esse elenco, que a cada temporada te surpreende cada vez mais, meu. Você tem, cara, pessoas ali, alguns atores que fazem até papéis secundários, e nessa temporada tiveram mais, até um certo destaque, a própria... O que é o nome da personagem da moça mais velha lá? Tina. A Tina, ela, mano, o episódio dela é uma sacanagem. Pra mim, os dois melhores episódios é o dela e o do parto da irmã do Carmen. Esses dois episódios, cara, é simplesmente você virar pra pessoa que tá falando mal dessa temporada e falar, cara, me mostra uma série que faz coisas parecidas com esses dois episódios aqui. Sim. Não existe, não tem. O que você tá falando, e também o que o Tuller trouxe da barra, né? É que a barra é muito alta. É muito alta. E eu acho que não tem, sabe, nenhuma obra, nenhuma, talvez uma trilogia de filmes que consegue estar o tempo inteiro, tipo, 200%, sabe? Eu acho que em alguns momentos vai tropeçar aqui e ali, mas ainda assim não é ruim, é só menos bom, né? Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente tá falando desses universos fantásticos que a gente tanto curte, sei lá, um Star Wars da vida, um Senhor dos Anéis, é que quando sai alguma coisa a gente quer muito ver porque a gente gosta daquele universo, a gente gosta de estar ali. E eu acho que The Bear tá construindo esse lugar que, apesar de insalubre, a gente ama estar naquele lugar, cara, porque a gente começa a entender esses personagens e como eu gosto de como The Bear entrega esses momentos de mega ansiedade, só que logo depois vem aquele respiro, vem aquela calmaria. Por exemplo, se eu não me engano, o episódio da Tina, ele vem depois de um episódio que eles focam no restaurante e fica meio que mostrando o restaurante em atendimento por vários momentos, assim, tudo dando errado. E depois eles puxam o freio e entram no episódio da Tina, e eu gosto porque eles dão essa pausa pra apresentar um personagem com um pouco mais de profundidade. Sim. E quando você vai ver o texto do episódio, cara, aquela cena dela com o Michael, que é o John Bernthal, o nome dele? Bernthal, é isso. Sim. Cara, que cena incrível. Dava pra ser o episódio inteiro só deles dois conversando ali, cara. É genial. Acho que pra mim, é justamente isso. Ela se segura no diálogo, cara. Ela se segura no diálogo. Você pode ter a câmera parada, os dois conversando, e você vai ficar atento. Nessa temporada, o que mais aconteceu foi a gente começar a assistir o episódio no almoço. Eu já aceitei isso, que eu vou comer comida fria. e simplesmente, quando acabar o episódio, você fala, esse episódio foi mais curto? Você fala, não, foi de 35 minutos. Você fala, como assim? Passou 35 minutos e, sei lá, eu assisti um episódio de 20 minutos de outra série, ela é muito mais longa, muito mais arrastada, ou não me prende tanto, sabe? Acho que o maior... É bom, né? Então, exatamente. A maior coisa que o The Bear traz pra mim é o fato de você conseguir largar o celular enquanto você tá assistindo a série e prestar atenção no que tá sendo feito lá. Até porque você não pode perder nada, né? Se você perder alguma coisa, você vai... Exatamente. Você não quer perder nada. Você tem que estar sempre de olho. Exato. Você tem que estar sempre de olho, porque às vezes não tá tendo diálogo pra você ouvir, mas no olhar do personagem você consegue... Muita coisa é dita lá no olhar, no silêncio. Que galera expressiva, né, Exato. Meu? Cara, uma das coisas que mais faz a gente... Eu tava ouvindo um podcast essa semana falando sobre...
as expectativas pra temporada nova da série de Senhor dos Anéis lá da Prime. Como é que é o nome? Anéis de Poder. E aí o cara tava falando, ó, pra a gente que gosta dessas coisas mais fantásticas, uma das coisas que é primordial é você primeiro entrar no mundinho, né? E a segunda coisa é que os personagens não podem parecer ridículos fazendo aquilo lá. Porque você tá falando de magia, você tá falando de sabe... Não pode parecer ridículo, porque senão você sai completamente da imersão que você tá lá. Então, assim, por que Star Wars e tal... Você quer Senhor dos Anéis, não o filme do D&D dos anos 2000, né? Você não quer que pareça um fan-filme pra YouTube, sabe? Feito por fãs que são super apaixonados, mas não tem a profundidade, não consegue dar profundidade. E eu acho que The Bear, ele acaba trazendo isso. Eu não acho que ela seja... Eu realmente não entendi por que os críticos e as pessoas estão falando que ela foi pior. Eu realmente não entendo, não entendi. O Adriano puxou aí os 2 episódios que pra mim também foram os melhores da temporada, assim. Fala, cara, como é que alguém assiste um episódio desse, termina e fala assim, não tá tão bom quanto... Sabe o que eu acho que pode ser também? Só colocando o chapéu de crítico aqui rapidinho, enquanto eu aguentar. Eu acho que é também por conta daquela questão de... Que é a mesma crítica do House of the Dragon, que é de não ter andado muito com a progressão da história. Porque a primeira temporada é sobre o restaurante do jeito que era do Michael, o Carme chegando, implantando o jeito dele e tal. No final da temporada, eles vão abrir o restaurante novo. Aí a segunda temporada é a saga da abertura do restaurante novo. Que aí é a reforma, tá todas as tretas lá, cada um indo... A Tina indo pra escola... O cara da confeitaria indo pra Copenhague aprender lá com o Eustácio do Crônicas de Nárnia. E essas coisas, entendeu? Tipo, teve uma progressão ali. Essa temporada ela ficou travada assim, a história geral. As histórias individuais andaram, teve muito desenvolvimento de personagem, mas não teve o desenvolvimento da história no geral. Eu acho que essa é uma das dúvidas que também fizeram ao House of the Dragon, né? Que é uma temporada... que a temporada 2 de House of the Dragon é uma temporada de transição, né? Ela tá meio que ainda montando um tabuleiro pra dar uma treta absurda na terceira. Eu acho que é isso justamente... pensando nisso, realmente ela parece que não andou muito. Mas pra mim foi melhor dessa forma, porque eu consigo me aprofundar talvez em personagens que antes não estavam. Então, na temporada anterior eles se aprofundaram na Sydney, no rapaz que foi pra Copenhague e tal. Nesse se aprofundaram muito na Net, que ela parecia meio jogada e assim, ela aparecia lá só como um ponto, assim, de vez em quando ela aparecia lá. E na Tina, né, que também ela começou a jornada dela lá aprendendo aquilo, e você entende o porquê que ela insistiu em querer aprender, né? Porque no início ela foi muito relutante em querer aprender a cozinhar como os caras estavam, porque ela já fazia daquela maneira, ela já tinha aprendido e tal. E nessa temporada, no episódio dela, acho que se aprofunda muito mais nesse fato dela querer se reinventar e ao mesmo tempo querer essa rotina, né? Ela fica o tempo inteiro no episódio falando que ela gosta da rotina, que ela quer a rotina, sente falta dessa rotina. E ao mesmo tempo ela se sentir útil, né? Quando ela tem a conversa lá com o marido dela de que ela não consegue trabalho, ela foi mandada embora, não consegue trabalho, e ele fala, não, tá tudo certo, eu tô dando conta, a gente vai indo como dá. E ela, não, mas eu me sinto inútil, eu quero participar disso também. E acho que dando essa perspectiva pra personagem da Tina, pra mim, traz mais vontade de ver essa personagem se desenvolvendo daqui pra frente. Agora, o que eu acho que foi meio que mal desenvolvido ou não andou mesmo foi o Carme. Pra mim, o Carme, ele travou. Simplesmente tá mesmo andando em círculos o tempo inteiro nessa loucura dele aí de ligar ou não pra menina lá pra pedir desculpa. Sim. Aceitar que ele foi um chefe escroto porque ele teve um mentor lá escroto no restaurante de Nova York, e aquilo tudo é despejado, né, no pessoal lá e tal. E acho que essa descoberta dele, acho que apareceu muito no final da temporada, assim, podia ter aparecido mais pro meio, pra no final ter essa espécie de redenção dele.
Sim. Como personagem. Acho que ficou meio cansativo a treta dele com o Richie também, sim, né? Sim. Que eles terminam a segunda temporada tretado e a terceira é só eles tretando, embora tenha resultado em momentos, assim, icônicos, como aquele momento, acho que até o Gaveta pontuou no vídeo dele, que tem uma hora que tá eles meio que se olhando de um lado e outro do outro do restaurante. Uhum. E, cara, que take. Sim. Fantástico, aquilo é um quadro. Sim. E, assim, mas o próprio relacionamento deles não andou muito. Andou muito na segunda temporada e essa travou. Travou a deles e realmente focou no relacionamento de outros personagens. Mas é uma série que, assim, quando voltar pra quarta temporada, se tiver outros episódios, que nem esse da Tina, da Net, sobre outros personagens ali que ainda não tiveram seus próprios episódios, eu vou ficar muito feliz. O cara que ficou lá fazendo sanduíche, né, por exemplo. Sim, ele não o foi cara desenvolvido. Exato. Ele só fica aí mais fazendo velho. sanduíche aí. Fica aí só fazendo sanduíche, é isso aí. O tio deles, cara, eu queria saber o background do tio deles que empresta dinheiro pra eles. Eu ainda não sei se é máfia. Eu ainda não sei se é máfia. Sopranos que você vai ver a história do tio dele. Então, não dá pra saber se ele realmente é mafioso, se ele é criminoso ou não, entendeu? Tá na zona cinza, né, da parada. Total. É engraçado, porque é isso que a gente tá falando, e eu entendo a crítica em relação à história, ao fio narrativo principal, só que, como eu falei, da parada do universo, de gostar de estar ali, eu acho que eles conseguiram tirar, apesar de prejudicar o personagem do Carmy, eles prejudicaram ele, mas eles tiraram o foco dele e desenvolveram outra galera, como vocês estão falando aí, focaram em desenvolver outros personagens. Mas eu teria mais problemas se eles não desenvolvessem o fio principal da história e não desenvolvessem os personagens também. Sim. Mas a gente ganhou momentos incríveis, episódios incríveis que a gente conseguiu ver um pouco mais desse universo. Sim. Se tem uma coisa que talvez me incomodou um pouco nessa temporada foram os facts lá que eu acho que perderam um pouco a mão. Perdeu sabe? a mão, né? Perdeu um pouco a mão na mas eu gostei quando apareceu o John Cena lá, pô. Não, sim, John Cena. Achei engraçadíssimo. Mas pra mim poderia ter parado ali naquele episódio e eles ainda ficam o tempo inteiro, sabe? Tipo, mas acho assim... Eu adoro os facts, cara. Eu acho que essa questão do alívio cômico, meu. Sim. Depois eu fui descobrir que o fact principal é um baita cozinheiro, cara. Sim, ele tem restaurante. Ele é cozinheiro de verdade. Ele é meio que ele tá na série meio que como consultor também. Ele é o mais técnico. idiota e é o que mais sabe do que tá acontecendo. Na real, o ator é muito impressionante. Que legal. Mas o que eu ia pontuar é que essa parte dos facts ser a parte mais engraçada, né? A série não se dobra, e aí falando de novo da parte da edição, ela não se dobra a botar a musiquinha engraçada quando eles aparecem, sabe? Botar aqueles trombonezinhos assim de pom, 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 enquanto eles aparecem. Ela mantém o tom dela, mesmo sendo mais absurdo, né? Mesmo você... Cara, por que você tá falando isso? Presta atenção no que você fala, por que você tá falando antes de você começar a falar, né? Você sente mais real aquilo, né? Exato, exato, a questão real, né? Essa é a palavra, porque a impressão que me dá porque, a gente tá falando aqui já há 20 e poucos minutos, já teve 2 episódios do Opinião do Barista sobre as primeiras 2 temporadas, sobre o que é The Bear. É uma série sobre um restaurante, certo? Ok, pessoas ali, mas em suma, em essência, é uma série sobre pessoas normais. Sim. Como que isso faz tanto sucesso, cara? Porque os facts mesmo... Eles são aqueles seus amigos esquisitos, louco e piadista, entendeu? E aquela família toda louca, que é um mais doido que o outro. A própria família do Carmy, é uma família que só tem gente maluca. Só que, tem maluco. Cara, quem que não conhece uma família que só tem maluco? É por isso, eu acho que isso é um dos fatores do sucesso dessa série, cara. É essa realidade que passa. Até a questão de você se relacionar, né? Porque tem situações ali que... O próprio episódio da Tina, poxa, qual pessoa de meia idade pra ir caminhando pra terceira idade que muitas pessoas já passaram por essa situação, cara. Isso
é um dos males da sociedade moderna. Você perder a empregabilidade conforme você vai ficando mais velho. O episódio do parto da Annette também tá cheio de coisas ali. Todas as questões familiares da família deles são questões familiares que acontecem em famílias normal. Toda a treta dela com a mãe. A minha esposa ficou extremamente emocionada com esse episódio também, justamente por conta do parto tal, e relacionamento com mãe e tal, e tudo mais. E isso é um fenômeno, cara. É uma série que não é não é toda a série que vai conseguir te gerar esse nível de empatia no público, né? Principalmente porque ela passa essa vibe de pessoas reais, é como você falou. Você consegue ver um amigo seu ali em algum dos personagens, sabe? Você consegue perceber, talvez não exatamente como a pessoa é, mas as características, uns trejeitos, um jeito de falar, ou um arquétipo, né, daquele personagem. Ali, você consegue identificar um primo, um amigo, um colega, alguém que faz parte ali do seu cotidiano que faz isso. Pra mim, acho que na segunda temporada, no outro episódio, o Adriano comentou que parece muito com The Office, né? Que lembra ele de The Office. E pra mim, ela tem essa mesma capacidade de fazer você ver aquelas coisas que estão acontecendo. Você vê principalmente as discussões, né? São discussões que você não consegue entender o que está sendo dito direito, porque todo mundo um falando por cima do outro, não é real mesmo, sabe? Parece que as pessoas vão saindo na mão ali. Sim. Você esquece que são atores fazendo aquilo ali, e no final todo mundo se acalma e chega a uma conclusão e tá tudo certo, todo mundo se abraça e segue, sabe? Acho que todo mundo já ou vivenciou ou viu esse tipo de situação acontecer próximo. Então, acho que o grande mérito dela é justamente isso, de você perceber que aqueles são pessoas reais, são personagens reais, tal qual o paralelo que eu fiz com The Office ali, de você ver e identificar situações, identificar pessoas que são parecidas, já passaram na sua vida, que às vezes até te traz uma boa memória daquela pessoa que às vezes você já não fala faz tempo, ou que passou por muito tempo na sua vida, né? Então, acho que o mais interessante pra mim é isso. O episódio do parto da Annette, eu tava assistindo com a Mayara também, com a minha esposa, e ela falou, cara... Ela não falou cara, né? Ela falou... Meu! Ela falou, Gabriel, eu não quero... Ela tá grávida agora, a Mayara tá grávida. Eu não quero que a minha mãe participe do parto. Eu quero que vá você. Exatamente. Porque eu sei, ela vai fazer exatamente como a mãe da Annette vai fazer. Ela vai tentar... fazer a situação ser em torno dela. Ela vai tentar me ensinar a fazer aquilo, e eu só quero alguém que tá do meu lado ali, passando por aquele momento, sabe? A Paula, minha esposa, falou a mesma coisa, apesar de não estarmos grávidos, mas, enfim, em algum momento vai acontecer. Ela falou, não. Apenas não, sim. Ai, cara. É muito real, cara. Isso que vocês estão falando de parecer real mesmo, né? É incrível como eles conseguem fazer essas cenas em que parece que você já vivenciou, sabe? Você já esteve numa situação assim, porque é isso, não é uma obra normal que o ator dá o texto, aí depois ele para, o outro vem e responde e tal. Não, é todo mundo falando um por cima do outro, é uma maluquice. E, como você falou, às vezes as pessoas parecem que vão sair no tapa e às vezes saem, entendeu? Como na vida real, cara, na vida real. E uma coisa, apesar do que a gente comentou aqui, tem essa parada do personagem do Carmy, dele ter ficado mesmo estacionado e tal. Só que eu acho que o último episódio ele entrega uma parada que, cara, ela mexeu comigo e eu acho que vai mexer com várias pessoas que estão no mercado de trabalho e que já sofreram algum tipo de pressão abuso, desse tipo, ou abuso. de abuso. E aí você ter a chance de chegar para aquela pessoa que causou aquilo em você e ele fala pro cara e o cara fala tipo assim, de nada. Assim. É isso. Você fala, cara...
Não, sabe? O mais maluco é que e meio que foi libertador pra ele, porque... Sim. Então, é isso que eu falo. Você sente ele sendo liberto, e até mesmo quando tá aquela roda lá do pessoal comentando, né, sobre as situações que eles passaram, os cozinheiros, né, lá no restaurante, falando sobre as situações que eles já passaram e tudo mais, e o Carme vai lembrando de algumas coisas, e a própria Sidney vai meio que puxando alguns assuntos, meio que eu entendi como uma forma de tentar alfinetar, ou tentar fazer o Carme perceber o que ele tá errando ali como um líder, né? E ela vai puxando aquelas coisas e ele vai fazendo os paralelos e olhando pro cara de longe que tá só parado olhando pra ele, que é o Barão Zemo, não é? Não é ele? Eu tô confundindo os atores lá do Capitão América Soldado Invernal. O cara que é o cozinheiro. Ele é o cara do Community. Ele é o Joe McHale. Isso, esse cara aí. Pra mim pareceu o Barão Zemo lá do Capitão América e... É o Daniel Bru? Eu acho que é, cara. O do Barão Zemo é o Daniel Bru, ator alemão, né? Isso. Enfim, parecia bastante. E, pra mim, o que é interessante é justamente isso, é de você sentir o Carme naquela agonia, aquela ansiedade de eu falo ou não falo, olha o que eu tô fazendo na minha vida, eu tô repetindo os mesmos erros que esse cara me fez passar e ele me fez me sentir um bosta. E vai jogando alguns flashes dele sendo bem tratado por outros chefes, né? E o que é interessante pra mim é justamente isso. É ele ficar nessa... Internamente, ele tá nesse conflito muito grande de falo ou não falo com esse cara que me encheu, que destruiu a minha cabeça, ou não, sabe? E o que eu tô transformando? No que eu tô transformando o meu ambiente de trabalho, repetindo os mesmos erros que esse cara tá fazendo, né? E quando ele levanta e vai atrás do cara, eu senti ele falando, cara, finalmente tô, entre aspas, liberto disso, né? Eu consegui falar, consegui botar pra fora o que esse abusador fez mentalmente pra mim. É uma forma de se expressar, né? E botar pra... Tanto que ele fica até mais tranquilo pra conversar lá com a... Eu acho que a primeira vez que ele sorri mesmo, porque ele sorri chorando, é a primeira vez nessa temporada inteira que ele dá um sorriso. Porque ele tá nesse conflito a temporada inteira, né? Ele tá o tempo inteiro pensando e um monte de coisa ao mesmo tempo. Acho que é nesse episódio que mostra... ou algum outro episódio que vai mostrando as potenciais críticas que o restaurante vai recebendo, tudo muito rapidinho, assim. Sim. E meio bagunçado e tal. Eu acho que é no finalzinho. É que eles estão a temporada meio pilhados com isso, né? Porque... a qualquer momento ia acontecer de ir lá o crítico da revista, e isso ia influenciar muito o sucesso, né, do restaurante e tal. Exatamente. Que até o que o tio dele fala, né, que ele não explana que tá falido praticamente, mas ele fala, você tem que fazer esse restaurante dar certo, porque é isso. Inclusive... E eles querem a estrela também, né? Exato. É isso que eles estão atrás, da estrela Michelin, né? E, falando dessa parte do tio, o que eu achei interessante também é esse conflito entre artista versus empresário. No caso, quando ele chama lá o computador pra ir... o amigo dele pra poder... O que é isso aqui? Tira. Isso aqui não vale, não faz... Por que tá mudando o menu toda noite? Por que tá fazendo isso? O cara queria tirar o Marcos, né? Confeiteiro, né? Confeiteiro. Ele é só um confeiteiro? Não, outras pessoas podem ser confeiteiros e cozinheiros e tal. Então, eu achei muito interessante e traçando esse paralelo até, no caso, eu trabalho com criatividade e tal, fazer esse debate interno que eu tenho o tempo inteiro é muito... Eu consegui traçar esse paralelo, sabe? De falar, putz, mas aqui eu tenho que fazer o que o cliente pediu, entregar e tá tudo certo e tem que economizar, mas a minha alma de artista, enquanto fazendo essa produção, vai ficar doente se eu não botar pra fora essa criatividade, né? E ao mesmo tempo eu preciso fazer com que o negócio dê dinheiro, que dê resultado, que dê alguma conclusão, que chegue a alguma conclusão. Não posso ser só o artista por artista e esperar que em algum momento as coisas vão dar certo. Eu preciso saber equilibrar isso. Toda a discussão indústria, né, versus arte. Sim. E é esse momento da cultura pop também que tá todo mundo aí investindo milhões e milhões e querendo filme de bilhão e percebendo agora que a arte é importante, porque tá flopando tudo que estão colocando dinheiro e fazendo a toque de caixa, né? Então tem essa parada. Só que ao mesmo tempo, o restaurante não vai sobreviver se os caras
não venderem, né? Se eles não conseguirem pessoas para irem lá. Inclusive, eu acho que essa foi uma condição que o tio deles colocou. Ele falou, cara, se a review for ruim, acabou. Não tem o que fazer mais, Sim. né? E tem a questão da Sydney também tá considerando, inclusive, sair, né? Porque ela não aguenta mais, né? O Carmy. Essa relação Sydney e Carmy ficou um pouco incômoda também, justamente por causa desse círculo mesmo que o Carmy ficou preso, né? De que, tipo, ele ia maltratando ela, sendo um chefe abusivo, de fato, e ela não conseguia falar também, e ela acaba acho que no último episódio ela tem uma crise de ansiedade lá também, fora do apartamento dela, e você fala, caraca, a parada tá só se repetindo, e o Carmy acabou de causar na Sydney a mesma coisa que aconteceu com ele, né? É interessante que começa a desconstruir, talvez, na cabeça dela, essa ideia do Carmy ser um cara perfeito, né? Porque na primeira e na segunda temporada, na primeira temporada, principalmente, ela idolatrava o cara. Não, eu trabalho aqui de graça, eu pago pra trabalhar, só quero estar do teu lado. E à medida que ela vai se relacionando mais com ele dentro do ambiente de trabalho, ela vai vendo que, cara, tem coisa aqui que eu não sei se eu vou continuar aceitando esse tipo de desaforo. E ela, em paralelo, tá recebendo muitos elogios do outro chefe, né? Falando, você é muito boa, excelente, excepcional, maravilhosa, tudo que você fez ficou muito bom e tudo mais. Então ela tem esse conflito interno de eu continuo aqui com esse cara que foi quem talvez me inspirou a começar nessa carreira de cozinheira, de chefe, né? Cozinheira parece que tô depreciando. De chefe. ou eu sigo em frente e monto e faço a minha própria carreira, né? E crio minha própria carreira aqui em um ambiente que é mais saudável, que vai me pagar melhor e que eu vou ter um monte de benefícios que agora que eu comprei, que eu tô alugando uma casa nova pra mim, eu vou precisar disso. Mais do que essa instabilidade que eu podia ter morando com o meu pai e podendo pagar pra trabalhar, né? E ainda com um chefe desse, né? Porque aparentemente o outro chefe que tá convidando ela parece ser um cara muito mais equilibrado e enfim. E ele tá dando pra ela o que o Carmy em algum momento prometeu e não entregou, né? Que ele falou, cara, você vai tomar conta e tal. Sim. E não tá acontecendo isso no restaurante do The Bear, né? Inclusive, apesar de não parecer muito, eu vejo algumas sacadinhas pra ser considerado um pouco série de comédia, assim. Assim como o Ted Lasso, eu não diria que é uma comédia, mas eu diria que é do que a galera chama de dramédia, né? Que você tem um drama pesado ali, mas você tem, né, toquezinhos de humor e tal. E tem vários acenos desse de comédia, tanto tem os facs, tem essa brincadeira na temporada inteira que eles ficam falando pra Cid assinar o DocuSign lá e falam bem assim, Cid, 15 segundos você assina essa merda, pelo amor de Deus, vai. Então tem várias coisas, tem uma cena, se eu não me engano, que o Rich tá brigando com o Carmy, e aí o Rich fala, quem se importa com essa empresa de pneu aí que vocês querem? Não me interessa, entendeu? Essa então, ele até compara com os pneus, né? O pneu bom é o pneu de não sei o que lá. Depois o outro. Michelin nem é bom pneu pra não sei o que. Então tem umas sacadinhas bem boas dessa, assim, cara. Todas as temporadas de The Bear tem aquele fatídico episódio que você não respira, né? Na primeira temporada é aquele que é um de 15 minutos só, que é um plano de sequência. Quase um plano de sequência e tal, sem corte. Na segunda temporada eu acho que é o da família, né? Da reunião lá de família. E nessa temporada eu achei um pouco menos, mas ainda assim, né? Porque eu acho que no episódio tem uns respirozinhos, é o episódio do parto, né? Que o episódio do parto o começo dele você vê ali a agonia da... Caraca, esqueci o nome dela. Da Net. A agonia dela, porque a mulher entra em trabalho de parto no meio do trânsito de Chicago, cara. E ela tá sozinha.
e ela liga pra todo mundo e você acaba de ver que todo mundo começou o serviço e guardou o celular. Todo mundo, você fala, caraca, essa mulher vai parir. E cortou a linha do restaurante porque ninguém ligava, não fazia nada, não usava pra nada, né? E o computer mandou cortar a linha do restaurante. Ela não podia ligar pra ninguém. Caraca, velho, isso é muito agonizante, assim. E aí, aí corta pra ela chegando com a mãe dela no hospital. E aí, nesses momentos, você tem... eu acho que 2 momentos. Tem um momento que a mãe dela tá surtando ela. E tem uns momentos que, apesar da mãe dela estar lá e ser um problema, a mãe dela... Eu acho que tem uns momentos interessantes de personagem, até de, sei lá, de um pouco de cura, de relação ali, porque elas começam... ela pede pra mãe dela falar sobre o parto deles e tal. Sim. Então, apesar do trauma, eu acho que tem uma evolução um pouco de relacionamento das duas ali, que pode ser que melhore dali pra frente e tal. E a mãe dela foi até madura depois que o marido dela chega, porque a mãe dela sai fora, né? Ela entende que o trabalho dela estava concluído ali, é meio que isso, Exato. E a Jamie Lee Curtis, cara, essa mulher entrega uma parada que é... Cara, quando ela entra no episódio, demais, esquece todo mundo. Esquece de quem tá no episódio. E a Net também, acho que ela não deixou a desejar em nada, porque ótima atriz. Inclusive, eu queria saber quem fez o casting, cara, dessa série, porque, pelo amor de Deus, assim, tirando... essas estrelas aí, porque agora virou... Eu acho que The Bear virou um desfile de todo mundo agora quer aparecer, né? Sim, fazer uma pontinha, né? Só que todo mundo que não era famoso, como o Carme, como a Cid, como a Tina, toda essa galera, até o Rich. O Rich eu já tinha visto ele em algumas outras coisas, mas bem ponta, assim. Eu acho que o Rich tá em Endor também, não tá? Eu acho que ele tem um papel bem secundário, terciário lá em Endor. Ele vai ser agora o Coisa, né? No Quarteto Fantástico. Sim. E ele participou daquele filme com a Jennifer Lawrence de comédia lá. Que é... Caramba. Que a Jennifer recente agora que ela tem que pegar um adolescente? Isso, esse mesmo. Ele aparece no começo lá, como, tipo, quer namorar com ela, ou é ex-namorada dela, uma parada assim. Só aparece no início e no final, só isso. Ele era um ator de fazer ponta lá. Exato. E ele entregou um puta papel aqui, cara, em The Bear, porque, como a gente tá falando, a gente tem em cada temporada... Na primeira temporada, eu acho que era isso. A história principal era o objetivo da série. Até porque a gente precisava se interessar por essa história. A gente ainda não conhecia os personagens, então faz sentido de que seja uma boa história. A segunda temporada, além de uma boa história, eles conseguiram desenvolver personagens. Inclusive, eles transformaram o Rich, que era um personagem insuportável na primeira temporada. É claro, insuportável de propósito, era pra ele ser isso mesmo. Não é porque não souberam trabalhar o personagem, não. Acho que ele cumpriu o papel que ele precisava ter. E aí, na segunda temporada, tem toda a transformação dele, tem a transformação do relacionamento dele com o Carme e tal. Então, é muito bom, tudo isso funciona muito bem. E aí, eu acho que The Bear conquistou um lugar de tipo, cara, a gente é foda. A gente conseguiu criar um universo aqui. Então, na terceira temporada, a gente vai desenvolver coisa. E uma das críticas que eu ouvi sobre essa parada de não ter desenvolvido tanto o fio narrativo principal é por causa da greve de roteiristas que rolou ano passado. Pode ser. Que, né, sei lá, às vezes os caras não conseguiram... terminar e tal, e eu imagino que essa série tenha muito improviso, cara. Eu imagino que esses caras não decoram essa gritaria maluca um com o outro, sabe? Eu acho que deve ter esse lugar de improviso e que aí na hora do improviso você não tem um roteirista, o ator improvisa e beleza. Então talvez eles fizeram algumas coisas, porque essa temporada... especificamente, ela tem muita cena de discussão, de gente gritando um por cima do outro. Acho que principalmente ali nos primeiros episódios, acho que nos primeiros 4 episódios é tudo muito caótico, assim. Me lembrou até um pouco a primeira temporada, porque a primeira temporada era o restaurante caótico, todo mundo gritando. A segunda temporada foi como... teve esses episódios mais se aprofundando em personagens e tal, então deu esse respiro. Então eu acho que essa terceira temporada é meio que...
a série falando bem assim, cara, eu tenho crédito com vocês, a gente tem um universo bom aqui, a gente tem uma boa história, fica mais um tempo aqui com esses personagens, sabe? Também senti Gasta isso. mais um tempo, porque eu não sei se é porque a gente tá adulto e chato, quando a gente era criança, a gente assistia 40 episódios de Dragon Ball sem acontecer nada, e a gente achava mó da hora, porque a gente tava lá naquele universo, vendo aqueles personagens. E eu sinto que hoje em dia a gente não tem mais tanta paciência. Talvez é a idade, tudo bem. Mas eu acho que quando você tem um estofo de universo bem construído, com personagens cativantes e algo interessante, eu vou ver. E se tiver outra temporada de The Bear assim, que, sei lá, cada episódio seja de um personagem só, eu vou achar incrível, porque os caras mandam muito bem, cara, porque é isso, mesmo quando o episódio não tem texto, tá desenvolvendo nada, os caras te dão um show de audiovisual. O primeiro episódio, cara, é um episódio meio que ele mistura presente com passado, mas, cara, ninguém fala nada. É contemplativo, um episódio, assim, você entende tudo. É um episódio sensorial, cara, é uma parada, é muito bom, velho, é muito bom. Eu vi muita gente reclamando do primeiro episódio, falei, cara, a série não deve ser pra você, sabe? Porque tem esse tipo de episódio nas outras temporadas também. Sim. Então, enfim, The Bear é isso. Eu acredito que seja principalmente porque a gente tá numa vida muito acelerada, né? Então a gente quer o tempo inteiro, tem que estar tem que acontecer alguma coisa, isso, né? O tempo inteiro. Você tem que estar o tempo inteiro passando o Reels ali do TikTok o tempo inteiro, tem que ter 30 segundos de dopamina ali pra você. Sim. E quando você dá de cara com The Bear, que é uma série que se presta a desenvolver os personagens de uma maneira real, né? Você sente às vezes que a gente que acaba gostando da série fala, ok, entendi o que você tá fazendo, toma aqui a minha mão, eu vou deixar você me levar. Mas quem tá acostumado com muita série muito rapidinha ou com essa velocidade muito mais acelerada, talvez tenha de novo esse estranhamento de fato, de que ela não consegue entrar lá nesse mundinho, ela não consegue comprar o mundinho e entrar na série e falar, ok, entendi, vamos lá, vamos junto, entendi o que você tá fazendo. Tem uma coisa que a gente faz, agora que eu estou fazendo mais academia e estudando um pouquinho mais sobre musculação e tudo mais, tem um momento que você tá pegando suas cargas e tudo mais, que eles chamam de deload, que é quando assim, você tá pegando uma carga lá no supino. E aí a tendência é você aumentar a quantidade de peso que você levanta. Só que em determinado momento, você fica tão fatigado, o seu músculo fica tão fatigado que você tem que voltar atrás e pegar cargas menores até o seu músculo se recuperar, para depois sim você voltar pro ponto que você estava antes. E eu sinto que essa temporada de The Bear foi meio que isso. Foi falar, cara, a gente entregamos 2 temporadas excelentes, excepcionais, acima do padrão. Agora, relaxa um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais os personagens, pra gente poder avançar mais, talvez com uma velocidade muito maior na próxima temporada. Agora que você já tem um backstory de praticamente todo mundo, a gente consegue avançar essa história com uma velocidade maior e você entendendo as motivações de cada um dos personagens de uma maneira muito mais profunda e comprando até essas coisas. Talvez se a gente tivesse acelerado demais essa história andar, você se sentiria cansado no final. Porque Sim. ela ia avançar tanto a 200%, a todo mundo fazendo um monte de coisa, e o restaurante, não sei o quê. E no final da temporada ele ganhando uma estrela Michelin, sei lá, que você se cansaria de assistir a próxima, porque você não teria uma motivação tão boa assim pra poder fazer isso. Então eu sinto que essa temporada foi um deload pra você, volta aqui um pouquinho, relaxa, e agora a gente vamos adiante, vamos em frente, porque agora a gente vai começar, sei lá, a acelerar de novo esse processo pra você caminhar junto com esses personagens, né? Faz todo sentido e muito bom saber aí que o Tuller agora tá fazendo musculação e estudando... Saúde, importante, saúde. Não vai ser igual o Carme que não tem vida, pelo amor de Deus. Ele não tem vida, é fumante, mas tem as veias no braço lá. O cara parece. Como consegue, né, cara? Como você o cara não vê...
Você não vê ele se exercitando 1 minuto e o cara tá trincado, né? Ai, caraca. Tem também a personagem da Olivia Colman, cara, que como é uma boa personagem, né? E também a Olivia Colman carrega a realeza com ela, né? Cara, é impressionante o quanto ela é a finesse que ela traz para o negócio, sabe? Você se sente leve do lado dela e foi, cara, que isso? E o pior é que a gente tá falando disso o episódio inteiro, mas ela parece uma pessoa real. Ela parece que aquela chefe existe, o jeito que ela sorri, sabe? O jeito que ela conversa. O jeito que ela tá cansada de fazer aquilo e querendo seguir em frente, né, e tal. E o impressionante do personagem dela também é que você vê... A primeira vez que você vê um chefe do Carme, né, no caso, né, que tenha sido superior do Carme, já acho que é na primeira temporada que mostra já os primeiros flashbacks dele sendo esculachado por aquele cara, né? Uhum. Sim. E aí você fica pensando, esse meio deve ser assim, né? Todo mundo deve ser assim. Exato. Aí entra a personagem da Olivia Colman justamente pra mostrar que não, que existem... E tem um outro chefe nessa temporada também, um mais velho, um tiozinho. Ah, sim, verdade. Sim. Tem sim. Que ensina ele a fazer o frango lá, não é? Sim. Eu não lembro do nome dele, se cita o nome dele em algum momento. Eu também não lembro se tem o nome dele não, mas eu acho que esses aí são pra mostrar que não necessariamente nesse meio todos os caras vão ser babacas, né? Como o ex-chefe lá do Carme de Nova York e o próprio Carme, né? Sim. É legal justamente porque a gente tem no chefe de Nova York, a gente tem o que o Carme tá se tornando e a gente tem na personagem da Olivia Colman o que deveria ser o que ele buscasse, né? O ideal que ele poderia ser, né? Que ele deveria estar buscando, exatamente. Que ele poderia ser pro restaurante dele, né? Justamente para ele não repetir esse ciclo vicioso, abusivo em que ele tá inserido, né? Então, a gente tem, acho que, várias pistas aí do que pode vir mais pra frente. Gente, vamos chegando pro final aqui. Eu queria saber de vocês prospecções aí, o que vocês esperam aí da 4ª temporada, o que vocês gostariam de ver. A gente falou de várias coisas que poderiam ter sido desenvolvidas, ou que, enfim, ou coisas que a gente tá curioso pra ver ainda. O que vocês gostariam de ver numa 4ª temporada? E respondam a pergunta também se vocês acham que tem que acabar logo, porque pra não ficar muito longo, porque depois pode começar, né? Não sei, o que vocês acham? Começa aí, Adriano. Cara, eu acho que não pode se estender realmente por muitas temporadas, porque é um negócio, né, de série muito grande e não acaba perdendo a qualidade, né? Embora eu continuaria vendo por muito tempo, mas eu acho que sim, teria que ter mais umas 2 temporadas no máximo, estaria de bom tamanho. Pra próxima, cara, eu não sei, eu acho que vai continuar nessa questão aí da estrela, né? Que não finalizou esse plot nessa temporada. E aí o desenvolvimento vai ser todo em cima disso, né, cara? Em cima deles ganharem a estrela ou não e o que eles vão ter que fazer, se a Sidney vai sair ou não. Tem bastante potencial. E assim como a gente falou, né, também pode ter bastante episódio ali de backstory dos outros personagens que a gente ainda não viu. Backstory, seria interessante. Como eu disse, né, eu gostaria muito de um episódio sobre o tio dele lá, o tio dele mafioso. Podia, né? Ter um episódio bem estilo máfia, assim, bem estilo Poderoso Chefão, sim, assim. Então, cara. Cara, toda vez também que tem flashback, né? Toda temporada tem os flashbacks, né? Os flashbacks são preciosos, né, cara? Que é quando você vê o Michael, né? O John Bertal, esses caras aí, tipo, na segunda teve o fatídico episódio lá da reunião de família, que foi fantástico. Poderia ter mais coisas com esse elenco aí, com o Bob Odenkirk. Sim. Seria fantástico, não sei. Potencial tem. Tem bastante. E você, Tuller? Olha, pra mim, a minha expectativa, eu até tava conversando com a Mayara quando a gente terminou, que
a próxima temporada devia ser algo como a Sydney aceitar sair lá do The Bear, o Carmy ver de fato o quão tóxico ele foi pra fazer a Sydney chegar ao ponto de sair lá do restaurante, de não querer, mesmo tendo construído todo aquele restaurante lá junto com ele, ela ter saído, e ela ser uma espécie de concorrente pra pegar a estrela antes dele. Acho que fazer essa dobradinha, sabe? De ver ela se desenvolvendo como uma chefe e ele se desenvolvendo como um líder-chefe, sabe? Ela passando os perrengues ali de tá no restaurante com gente que ela não tem tanta intimidade assim, e ele e o Carmy aprendendo a lidar com aquelas pessoas lá e sendo um bom líder, né? Um bom chefe lá. E, tipo o Ted Lasso com o Nate, se vocês exatamente. viram. Sim. Exatamente. Interessante esse caminho aí. É verdade, um bom parada. Não tinha pensado nisso do Nate lá sendo... Interessante. No final da temporada também, a Paula me perguntou, né? Ela fala, você acha que a Sydney vai sair? Eu falei, cara, acho que vai. Eu acho que tem um caminho pra ela sair. Eu não tinha pensado tão à frente de, tipo, eles não voltarem a ficar juntos no mesmo restaurante. Eu não pensei nisso. Eu falei, talvez ela saia e aí no começo da temporada acontece alguma coisa, ela volta e tal. Eu acho que no Mas final... eu acho que é um caminho ela sair, sim. Então, eu acho que acaba desenvolvendo bem os personagens também individualmente, né? Porque a tensão entre eles ficou muito... Parece que travou os dois personagens, assim. Eles não conseguiram avançar tanto tanto na profundidade quanto até na relação deles, assim, sabe? Quanto na segunda. Na segunda eu sinto que desenvolveu bem mais a relação do Carmy e da Sydney. Nessa ficou parecendo muito travado, sabe? Quando você tá com um carro com o freio de mão puxado, mas não percebeu, assim, que você tá andando meio de solavanco, sabe? Eu senti isso. E uma outra coisa também que poderia ser interessante vocês assistiram aquele filme, acho que é Chef, com o rap do Homem de Ferro, sabe qual? Sei qual que é, mas não vi. John Favreau. Algo parecido com isso, sabe? Sei lá, do Carmy, porventura, descobrir que o sanduíche era uma das coisas que vai trazer pra ele essa paixão por cozinhar de novo, e como ele tá meio que de lado, e até nessa temporada eles citaram que a única coisa que tá dando dinheiro pro restaurante é continuar fazendo sanduíche, ele meio que tentar fazer alguma coisa nessa linha, sabe? De desenvolver a partir daquele sanduíche e começar a desenvolver tudo que o restaurante vai fazer e tal. Voltar pra raiz, né? Isso, back to basics. De voltar lá e fazer isso. Mas não nessa próxima. Eu apostaria na outra temporada, assim. Nessa, eu acho que na quarta temporada eu desenvolveria essa espécie de rivalidade entre a Sydney e o Carmy pra ver quem que é melhor ali em seus respectivos restaurantes. E na outra, ele meio que redescobrindo a paixão pela comida, porque nessa... sei lá, visitando aqueles desenhos dele de novo e começando a voltar pra poder entender por que ele sempre quis ser um chefe de cozinha e tal. Acho que essas são as minhas expectativas, não sei se cumprirão. Interessante. Eu tenho certeza que eles estão ouvindo o Coffee X aí, ó. Tem 2 temporadas escritas aqui pra vocês. Qualquer coisa é só pagar. Chama no Instagram. Gente, é isso. Vamos dar notinhas. Antes da gente dar notinhas aí pra temporada, eu queria só passar pelas temporadas aqui, olhando o Rotten Tomatoes, pra gente ilustrar bem pros ouvintes o que a gente falou o episódio inteiro. Na primeira temporada, no Rotten Tomatoes, os críticos deram 100% e o público 92%. Na segunda temporada, os críticos deram 99% e o público 93%. Cara, isso é muito alto. É uma média muito alta. E aí, a terceira temporada, os críticos deram 89% e o público foi para 52%. Então, foi uma queda, né, considerável aí, que a gente comentou várias coisas dessas aqui no episódio. Mas a gente discorda desse público aí. Talvez cairia um pouco, mas bem pouco. Não para metade da nota, não faz sentido. Então eu vou começar dando a minha nota e depois eu vou para vocês. A primeira temporada eu dei 4,5, a segunda 5. E para essa temporada eu acho que eu dou 4. Só que é isso. Dificilmente tem uma série que eu vou dar tipo 4, de 4 para cima para todas as temporadas. Difícil. Sim. Porque como a gente falou... Mesmo
menos bom ainda é muito bom. Sim. Então, eu acho que The Bear dessa série aí virou uma das minhas séries favoritas, assim, da vida. E espero muito que ela vá pra um caminho bom, pra ter um final bom, enfim. Tuller, quanto que você dá aí? E se você puder dar notinha pras outras temporadas também? Cara, vou seguir o relator e vou dar 4,5 pra primeira temporada. E 5 para a segunda. Para essa temporada eu daria 4.3. Acho que 4.3 é um sólido, um valor sólido ali, de que ela tá ainda bem acima da média. E eu recomendo que você de casa que tá ouvindo isso agora, faça o experimento que eu fiz, que é assistir The Bear e logo em seguida você assistir Cobra Kai, para você ver que você tá reclamando à toa. Faça esse experimento, assista. Na sequência, você assiste um episódio de The Bear, assiste o episódio da Tina, e depois você assiste o episódio de Cobra Kai da última temporada pra você ver o quanto você está reclamando de barriga cheia. O Adriano, você tá falando mal de Cobra Kai. O Adriano é fã, não é, Adriano? Eu sou fã de Cobra Kai. Eu adoro. Eu faço os catar todos lá junto com o Johnny Lawrence, mas não dá. Cara, eu não tenho nada contra. Eu assisti 2, 3 episódios, mas não me pegou. O bichinho da nostalgia... Acho que pra certas coisas eu sou meio imune. Então não pode falar à vontade. Eu aceitei que é uma novela, é isso aí mesmo. Acho que esse é o meu problema, coisa que é muito novelão, tá ligado? O próprio The Bear, ele tá num ponto que ele não vira um novelão. É que você mesmo tem um gosto refinado, tudo. Adriano. Eu sou do povo. Você é um... Povo é ótimo. E você, Adriano, quais são as suas notinhas aí? Cara, eu acho que eu também iria com essas aí. 4,5, 5 pra segunda, 4,5 pra primeira, 5 pra segunda. E, cara, 4,5 pra terceira também. Cara, eu não consigo, meu. Pra mim pra mim não caiu a ponto de você baixar a nota, entendeu? Sim. Teria que baixar muito, cara. Teria que... Enfim... É difícil falar mal. Quando acabou a temporada, eu fiquei pensando assim, falei, caraca, velho, essa série é muito boa. E aí eu fui vendo as pessoas falando, eu falei, caraca, gente, por que vocês estão falando mal disso? E aí conversando, é que a gente vai achando os pontos, fala, isso aqui poderia ser melhor e tal, mas ainda assim, é uma série incrível. Se você tá aqui e você nunca assistiu nada de The Bear, eu acho difícil, mas assista lá, porque... É uma série sensacional, acho que uma das melhores séries da década aí e espero que venha muito mais para nós. Adriano, diga aí onde as pessoas podem te encontrar pelas interwebs. Podem me encontrar, quer dizer, estou um pouco menos, mas estou aí nos episódios do Pupilas em Brasas, aí, regularidades esparsas e não muito definida, mas estamos lá falando sobre cultura pop aí. E você, Tuller, tá fazendo o que aí na internet, cara? Cara, eu tô só editando vídeo, alucinadamente. Mas vocês podem me encontrar lá no Instagram, @GabrielTuller, que de lá, se tiver outras coisas, você vai saber tudo por lá. É isso, todos os links de todo mundo vai estar aí na descrição do episódio. Espero que você, ouvinte, tenha gostado e também deixe o seu comentário aí no nosso Instagram, @CoffeeXPodcast. Vocês podem comentar também no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, caixinha lá do Spotify, enfim, todos os lugares que você estiver ouvindo o CoffeeX e der para você comentar, faça isso, além de dar 5 estrelinhas aí para nós, ou curtir, ou fazer o que o seu agregador de podcast permitir para ajudar a gente. É isso, a gente se vê na próxima. Valeu!